saudáveis. Não é isso? Toda a igreja pode recitar juntos esse tema. 1, 2, 3, já. Criando filhos saudáveis. O texto em que nós nos embasaremos, textual dessa mensagem, está em Lucas 2,52. Nós vamos só ler como base, mas nós já faremos uma leitura mais ampla. Olha só o texto. E crescia Jesus. Jesus viveu uma vida normal como qualquer ser humano. Detalhe, sem pecado. Mas ele foi tentado em tudo. E Jesus crescia em sabedoria. Aqui é o crescimento intelectual de Jesus. Jesus, como qualquer ser humano, tinha um intelecto, inteligência. E em estatura, Jesus cresceu fisicamente. Aí está falando da estatura, do tamanho de Jesus. E em graça para com Deus, aqui é a vida espiritual de Jesus. E com os homens, é uma vida social, a vida de Jesus. Observe que se o ser humano fugir de relacionamentos, a gente já precisa se preocupar. Porque Provérbios 18, versículo 1, diz que quando nós nos isolamos, nós podemos tornar-nos ignorantes. E depois insurgir contra nós mesmos. Porque o ser humano é sociável. Eu sei que na vida nós temos decepções, tristezas, e nós nos decepcionamos exatamente por isso, porque nós confiamos nas pessoas. E é muito natural que sejamos traídos, decepcionados, envergonhados, enfim. Agora a gente tem que entender que são seres humanos. E da mesma forma como nós nos decepcionamos com alguém, alguém pode se decepcionar conosco. Agora, se nós nos fecharmos e não tivermos relação com ninguém, nós corremos também um grande risco de nós adoecermos. Então não é comum que isso aconteça. A verdade prática nos diz assim: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos. Então o plano de Deus é que cada filho seja orientado e educado de acordo com aquilo que a palavra do Senhor orienta. O texto sagrado diz: a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Então veja que o propósito de Deus é para que todos tenham vida saudável e equilibrada. Eu quero chamar a vossa atenção porque a Bíblia diz, por exemplo, em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, que Jesus não viria sem que antes houvesse apostasia. E a geração da apostasia é a nossa geração. Por quê? Foi pregado a nós, eu digo de poucos dias para cá, um evangelho deturpado. Um evangelho que dá carro, que dá casa, que dá casamento, que dá cura, que dá um bocado de coisa. Coloque isso na sua mente. Jesus não morreu na cruz para lhe dar dinheiro. Jesus morreu na cruz para dar salvação à humanidade que crer nele. Por que essa é a geração da apostasia? É porque o povo está esperando coisas de Deus. E até quando ele nos ensinou a orar, ele não ensinou pedir coisa. Ele ensinou buscar o reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o que é reino de Deus? Romanos 14, 17. O reino de Deus é paz e alegria no Espírito. Reino de Deus é estar completo em Cristo, independentemente das circunstâncias. Os maiores apóstatas, hereges e ateus, céticos, eles surgiram dentro da igreja.
porque eles começaram a fazer comparações do que eles esperavam de Deus e das suas frustrações por não terem o que eles esperavam. E aí eles começaram a questionar. Fé não tem nada a ver com isso. Fé é o firme fundamento para aguardar aquilo que nós nunca vimos, mas nós continuamos esperando. Tem mais. Fé tamanha é aquela que mesmo quando os milagres não acontecem, ela permanece firme do mesmo jeito. Para nós crermos em Jesus, não depende de nos dar nada. É por isso que ele ensinou, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Veja só, ele quer que nós tenhamos o reino dentro de nós. O restante para Deus tudo é coisa. Agora o reino, ele é importantíssimo. Porque tem gente que tem todas as coisas do mundo e o que os seus olhos podem ver, e eles podem possuir, só que não tem paz. Se você olhar a vida de Salomão em Eclesiastes 2, ele disse: eu tentei namorar, eu tentei beber, eu tentei construir, eu tentei fazer um bocado de coisa, mas ele disse, no final, ele diz que a felicidade só se encontra em Jesus Cristo de Nazaré. Então, é assim que nós devemos prosseguir. Ao olharmos para o que essa lição nos mostra, que a verdade prática, o Senhor quer que nós cuidemos dos nossos filhos com os princípios de vida, para que eles cresçam de uma forma saudável e equilibrada. Veja que há muitos que não têm essa saúde nem esse equilíbrio, porque estão buscando a forma errada. A leitura bíblica está em Lucas 2, 42 e 52. Eu leio com os irmãos essa leitura e eu imagino que o restante fica mais fácil para a gente compreender. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 40, diz assim: e o menino, que é Jesus, crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Está mostrando a naturalidade do crescimento de Jesus. Os versículos de número 42 a seguir diz: e tendo ele já 12 anos, então Jesus já era aí um pré-adolescente, subiram a Jerusalém, porque foi ele e os pais, segundo o costume do dia da festa. 43, e regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Há um pensamento que havia dois caminhos: por um andavam as mulheres, por outro andavam os homens. José está pensando que Jesus está com Maria, por causa da sua tenra idade, ainda era bem jovem. Maria está pensando que ele está com José, e assim, quando chegam à frente que se encontram, cadê Jesus? Jesus não estava lá. E eles saíram procurando Jesus por todo lugar. Encontraram Jesus no templo. Tem muita gente que até hoje não encontra Jesus, porque está procurando em todos os demais lugares, onde nunca ele será encontrado. Jesus está no templo. O texto sagrado diz ainda, no versículo 44: pensando, porém, ele que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, olha aí, procuraram-no entre os parentes e conhecidos. Jesus não estava. 45, e como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Quantas pessoas estão em busca de Jesus, porém nos lugares errados? Versículo 46, e aconteceu que passados 3 dias, o acharam no templo. Quem veio ao templo nesta noite, veio ao lugar certo para encontrar Jesus. Assentado no meio dos doutores. Olha isso aqui: Jesus com 12 anos e assentado entre os mestres da lei da sua época, ouvindo-os e interrogando-os. Quem é que hoje quer conversar com quem sabe alguma coisa de Bíblia? Quantas pessoas desperdiçam tanto tempo com tudo na vida, e tudo coisa sem importância. Mas
poucos sabem acerca da Bíblia Sagrada. É por isso que a estatística é mentirosa quando diz que de cada 10 jovens que adentram a faculdade, 7 se desviam. Não, eles só revelam o que eles já estavam vivendo aqui. Porque a Bíblia diz que Moisés formou-se em toda a sabedoria que havia no Egito. E o Egito era uma das localidades de maior saber daquele tempo. E Moisés continuou crente. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles vão à Babilônia e foram instruídos em toda a sabedoria dos caldeus. Permaneceram crentes também. O salmista no Salmo 119, versículo 96, ele diz: eu vi limite para tudo. Agora, na Bíblia Sagrada não vi limite. Pessoas que buscam conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, eles jamais sairão da presença de Deus, ainda que ele custe a vida. Quanto mais deixar o conhecimento de Deus, por causa de simples palavras de céticos, pessoas que não creem em Deus, que trazem novas ideologias que não estão firmadas na Bíblia Sagrada, isso não acontecerá. A Bíblia diz que Jesus estava entre eles, questionando-os. Versículo 47. E todos os que o ouviram se admiravam da sua inteligência e respostas. Eu quero que todos saibam que Jesus viveu uma vida comum, normal. Como todo bom judeu, claro, aos 12 anos ele tinha que ter de cós salteado e 613 preceitos da lei. Deveria ter em mente o Pentateuco. Aí hoje alguém diz: não, mas será que isso é possível? Lembro-me que ouvi falar de um jovem, não o conheci, mas ele já estava decorando a Bíblia e ele já estava chegando a 1 Coríntios, do Novo Testamento apenas. Nós congregamos com um irmão onde ele encheu 5 cadernos pequenos, aquele de aspiral, de arame, 5 de estudos bíblicos. Ele decorou todos os evangelhos, com epígrafe e tudo. Costumeiramente as pessoas iam visitá-lo, com câmera e tudo, e aí começavam a gravar. Ele começava, capítulo 1, versículo 1, ia dizendo. Aquele moço ficou com uma visão muito ruim, e ele me disse que às vezes à noite, o sono também pouco, e ele disse que começava a relembrar tudo aquilo. Aí às vezes quando a gente o visitava, ele dizia: pastor, essa noite eu recitei até tal capítulo, eu recitei até tal livro. Então é possível. Por que não é possível hoje? As pessoas se acomodaram. Você lembra quando havia o aparelho de telefone fixo? Nós tínhamos 30, 40 números de telefone assim, brincando. Hoje em dia a gente não sabe nem o nosso, o que a pessoa coloca lá, meu número. Qual é o número do teu contato? Espera aí, deixa eu ver. Meu número. Isso é uma vergonha. A pessoa não sabe o número do CPF, nem do RG, absolutamente nada. Porque as pessoas passaram a depender desse negócio. O celular substituiu praticamente tudo na vida das pessoas, até casamento. Tem pessoas acabando com o casamento por causa das mídias sociais. Já falamos sobre isso aqui. Então, é uma questão de treinar a mente. E uma vez uma mente treinada, Jesus era um jovem comum, mas ele estava inteligente e as pessoas admiradas dele. Isso aqui era para acontecer com todo jovem da igreja. O versículo 48 diz: e quando viram, maravilharam-se, e disse a sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procuravam. Olha o versículo 49. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Agora imagine, Jesus, e é claro, os seus pais sabiam de tudo, mas ele falar que estava cuidando dos negócios do pai dele, ele estava falando do próprio Deus. E mesmo o anjo tendo falado tudo acerca dele antes do nascimento, olha o que acontece, versículo 50. E eles não compreenderam.
as palavras que eles diziam. Versículo 51. E desceu com eles, porque Jesus era obediente, e foi a Nazaré, e era-lhe sujeito. Então Jesus se submetia aos seus pais. E sua mãe guardava no coração todas estas coisas. Irmãos, quer um conselho? Quando Deus lhe falar alguma coisa, guarde no coração. Tem muita coisa que as pessoas não podem ouvir. Um dos maiores prejuízos da vida de José foi ter aberto a boca para aqueles que eram invejosos e ciumentos e atentaram até contra a vida dele. Mas Deus é perito em transformar maldição em bênção. Mas ele sofreu bastante. A gente lê na Bíblia que Jacó fez isso, 37:11, guardando no coração. A gente lê que Daniel, 7:28, Daniel também guardou no coração. E a gente vê que Maria, Lucas 2:51, guardou no coração. O salmista no Salmo 119, versículo 11, disse: esconda a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu posso ditar inúmeras regras aos irmãos. Se a palavra não estiver no coração, os irmãos continuarão pecando sem temor nenhum. É por isso que a minha preocupação é tentar esclarecer a palavra. Porque eu tenho certeza que se a palavra entrar no coração, desde a criança até o ancião, se a palavra estiver impregnada na mente e no coração, as pessoas viverão uma vida de santidade na presença de Deus. Fora isso, poderei ditar regras, poderei cobrar, pedir o que quiser pedir, as pessoas sem temor continuarão a pecar. O texto mostra no versículo de número 52: e crescia Jesus em sabedoria, repetindo intelectualmente, em estatura fisicamente, e em graça para com Deus, a vida espiritual, e os homens, a vida social. Verdade que o autor diz nesta lição que ele crescia em 3 sentidos. Prefiro acreditar, de acordo com esse texto, que era em 4 mesmo. Está aí os objetivos dessa lição: é revelar a normalidade da família de Jesus, porque às vezes a gente olha para Jesus e diz: não, Jesus não. Os únicos atributos que Jesus usou enquanto vida teve na terra, nenhum foi em prol dele mesmo, mas em prol da humanidade. Primeiro, Jesus nunca deixou de perdoar pecado. Sempre que alguém precisava, ele dizia: está perdoado os teus pecados. Teus pecados estão perdoados, vai-te em paz e não peque para não acontecer coisa pior. Então Jesus sempre continuou perdoando pecado. Segundo, Jesus nunca deixou de receber adoração. Sempre que alguém com conhecimento de quem era Cristo se aproximava dele, se prostrava, ajoelhava, adorava e depois prosseguia do que eles queriam servir de Cristo. Somente esses 2 atributos divinos. Todas as demais obras que Cristo fez, ele fez porque estava cheio do Espírito Santo de Deus. Qual é o propósito disso? Mostrar a nós a estatura de varão perfeito. É por esse motivo que Paulo diz que Deus deu à igreja 5 dons ministeriais. Aliás, a liderança da igreja. Efésios 4, 11 e 12. Para quê? Para que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Deus quer que nós sejamos a semelhança de Cristo. Depois, abordar as fases da vida de Jesus conforme os evangelhos apresentam. Escute isso. Tem uns livros chamados apócrifos. Não são os livros da Bíblia Católica, mas um compêndio de livros que falam de umas histórias acerca de Cristo. É até interessante a gente ter os volumes e dar uma olhada. Agora, como a gente vai afirmar aquilo se nós não encontramos na Bíblia? Mas até que são interessantes as histórias. Agora, quando a gente para confirmar escrituristicamente, a gente não encontra nessa base, o que é perigoso. Terceiro, explicar
o desenvolvimento do Senhor Jesus. A introdução da nossa lição. Olha aí. O Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonhos com quem? A respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Escute isso. Às vezes as pessoas acham que nós não cremos em sonho. Eu creio que Deus se revela de todas as formas possíveis para que o ser humano compreenda e entenda. Mas eu não acredito em nada que me contem que eu não possa comprovar com a Bíblia. Ora, se Deus revela-se a José, dizendo que Maria, ainda sendo virgem, sem ter contato com homem algum, maritalmente, ela geraria filho, como eu vou comprovar isso? É só voltar e ver o profeta messiânico, que ele leva esse nome de messiânico exatamente por isso. Ele profetizou muito mais acerca do Messias do que qualquer outro profeta. Isaías 7,14 diz assim: e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O próprio nome Emanuel em dentro, homem é o Deus dentro do homem, porque está escrito em João capítulo 1, no princípio era a palavra, lá no Gênesis, a palavra foi falada e tudo foi sendo criado, e a palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. João 1,14, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus tabernaculou, Jesus se encarnou, ele veio como homem à terra e como homem viveu. Então eu posso comprovar isso na Bíblia. Eu não tenho dificuldade alguma. As pessoas lá fora não nos compreendem e dizem que nós não gostamos de Maria, que nós apedrejamos Maria. Isso não é verdade. O que nós não acreditamos e nós já provamos na Bíblia é que ela morreu virgem como quer. O que nós não acreditamos é que Santa Maria é mãe de Deus. Não, ela é mãe de Jesus. De Deus ela é filha. E ela precisou dele para receber a salvação. Quando no cântico dela de gratidão, lá em Lucas 2, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu Deus e meu Salvador. O que acontece são as compreensões erradas que as pessoas seguem por causa de tradições. Quando nós olhamos para isto na Bíblia, nós não encontramos apoio. Ao olhar no texto sagrado, a Bíblia diz, a lição, a introdução: por isso ele se tornou pai adotivo. José não teve contato com Maria para gerar aquele filho, então adotivo pai. A criança concebida no ventre de Maria era de fato o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nesta lição estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair lições da casa de nosso Senhor que nos auxiliem nos desafios familiares atuais. Então, tudo que nós vamos ver aqui na família de Jesus, qual é o propósito? A gente vê o que poderemos aproveitar para que a nossa família seja melhor. Primeiro ponto está aí. Uma família normal. Primeiro subtópico, dados gerais. José e Maria eram descendentes da família real de Davi. E escute isso. A genealogia que está no Evangelho de Mateus, ela é a genealogia da parte de José. Porque Mateus foi escrito diretamente para os judeus. Marcos aos romanos. Lucas no Evangelho geral. Agora, a genealogia que está no Evangelho de Lucas é a genealogia da parte de Maria.
Porque, irmãos, Deus é muito sábio. Ele sabia que nesse tempo em que vivemos, questionariam a divindade de Cristo. O que aconteceu nos dias de João, se você ler o Evangelho de João, a primeira, a segunda e a terceira carta, e o Apocalipse, você verá que todos estes livros estão fazendo uma defesa da divindade de Cristo. Porque a divindade de Cristo é questionada por céticos e ateus. Você já imaginou se tivesse deixado só a genealogia de Mateus? O que diria? Mas José não teve contato com Maria, como pode ser ele o Filho de Deus? Jesus coloca a genealogia de Maria, porque o Espírito Santo gerou no ventre dela, sendo ela ainda virgem. Aí coloca em Lucas. Agora o que vai ser dito? E os dois eram da descendência de Davi. É por isso que você vai ver uma disparidade. As genealogias, claro, não são iguais, porque tem como objetivo comprovar isso. A raiz de Jessé, o casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que a sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Posteriormente, José só se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Podemos compreender isso a partir do relato do Evangelho de Mateus. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não se relacionou sexualmente com ela, até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Foi o texto que nós lemos com o irmão Júnior aí para iniciar o trabalho. E os irmãos estão lembrados. Os filhos de José e Maria depois de Jesus. Olha aqui. Os filhos de José e Maria depois de Jesus. Jesus foi filho primogênito de José e Maria. A Bíblia registra que os pais deles tiveram outros filhos mais adiante. A Bíblia fala que foi Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos mais de uma irmã. Seus irmãos não o aceitaram como Messias e por isso o rejeitaram. Somente depois de sua ressurreição, seus irmãos o aceitaram e o receberam. Falei disso aos irmãos do culto de ceia. Tiago, talvez o mais incrédulo deles, tornou-se um seguidor de Cristo. E, mesmo não sendo um dos apóstolos, tornou-se o líder principal da igreja em Jerusalém. Quando em 1 Coríntios 15, 7 diz que ele apareceu a ele, aí você vê em Atos 12 e 17, se quiser anotar, Atos 12 e 17, ele aparece também. Atos 15 e 13, ele aparece na primeira conversão da igreja primitiva, e depois ele é visto também em Atos 21, 18. Eu faço questão de ler esse texto com os irmãos, para que você veja que Jesus não foi o único filho de Maria. Veja aí conosco, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de número 55 e 56. Veja aí o que está escrito. Mateus 13, 55, 56. Quando o povo começou a ver as atitudes e realizações de Jesus, olha o que eles disseram. 55. Não é este aqui o filho do carpinteiro? O José. Não se chama a sua mãe como? E seus irmãos são eles? Olha o que diz o 56. E não estão entre nós quem? Olha aí a quantidade de irmãs, eram várias. De onde me veio, pois, tudo isso? O povo estava impressionadíssimo quando Jesus aparece, porque ele estava fazendo coisas que eram espantosas aos olhos deles. Olhe no Evangelho de Marcos, ele também relata sobre isso. O capítulo é o de número 6,
O versículo é o de número 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Olha só, Jesus aqui aparece já como carpinteiro. Jesus era trabalhador. O profeta Isaías também diz que ele era homem de dores, homem do trabalho. Capítulo 53 de Isaías, como nós lemos aqui no culto de ceia. Veja só. E tinha por irmão Tiago, José, Judas e Simão. E não estão aqui conosco suas irmãs? Então eles estavam admiradíssimos do que estava acontecendo na vida de Jesus. Então não há dúvida quanto aos irmãos que Jesus teve, claro, depois do seu nascimento. Segundo ponto, o modo de criação de Jesus. Jesus, o Filho especial. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Nós já pregamos sobre isso aqui. Você quer criar problema dentro do seu lar? Trate os filhos com diferença. Nós já advertimos aos irmãos: não faça comparação entre os seus filhos. Esse aqui é mais esperto, esse aqui é mais preguiçoso, esse aqui é mais inteligente, esse aqui é menos inteligente. Meu irmão, largue disso. Olha, tu não é obediente do jeito do fulano, porque isso pode surgir no meio deles uma coisa ruim. O que aconteceu na casa de Isaac com Jacó e Esaú deu problema. A Bíblia fala claramente: Jacó amava Esaú, mas a sua esposa amava a Jacó. Isaac amava a Esaú, mas Rebeca amava ao Jacó. E aquilo deu um problema a ponto dos meninos querendo se matar, como nós estudamos aqui sexta-feira no ciclo de oração. Então pense e tenha cuidado quanto a isso. Tenha equilíbrio para não fazer essas comparações. Prosseguindo, eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, que era Jesus, pois lhes fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença, sem diminuir os outros irmãos. Conheceremos melhor a maneira como nosso Senhor se desenvolveu segundo a sua humanidade, analisando as fases de sua vida, a sua infância, a sua adolescência e a sua juventude. Irmãos, a Bíblia silencia. Jesus nasce, a Bíblia fala dele com 12 anos de idade, a Bíblia silencia, só volta a falar de Jesus com 30 anos de idade. Mas creia nisso, Jesus viveu uma vida natural e normal, como qualquer ser humano, aguardando o tempo de cumprir o seu ministério. É por isso que nós temos dito aos irmãos constantemente: para que pressa? Se Jesus passou 30 anos se preparando para exercer um ministério de 3 anos e 6 meses, agora que ministério? Foi o maior impacto já visto na terra, porque faz mais de 2000 anos que ele passou por aqui, e nós nos reunimos nesta noite para estudar acerca dele, e nós sabemos que Jesus está vivo. A infância de Jesus, após nascer em Belém, na Judeia, porque Jesus nasceu em Belém, irmão, Jesus ensina no seu nascimento e na sua morte. Porque para nascer, ninguém nasce grande, todo mundo nasce pequeno. Esse negócio de já nascer grande dá problema. Você lembra de Adão? Ele já nasceu grande, aí depois ele andava querendo esconder-se atrás de árvore. Jesus nasceu pequeno e foi se desenvolvendo. Então, para nascer, Belém da Judeia serve. Agora, para morrer, tem que ser Jerusalém, o centro de todo o mundo, porque ele seria glorificado ali e todas as pessoas o conheceriam, e por isso assim aconteceu. O texto sagrado nos diz: nosso Senhor foi colocado num coxo para ração aos animais. Não se tratava de objeto de um palácio real.
pois os seus pais não tinham uma alternativa. Depois de 8 dias, José e Maria o levaram o menino para a circuncisão. Lhe deram o nome de Jesus. O tratamento que Jesus recebeu foi semelhante ao dos outros meninos nascidos em Israel. Nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer um menino da Judéia. Ele cresceu e desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais. Quanto à alimentação, proteção, saúde mental, física, escute isso. Principalmente o quê? Irmãos, paremos e pensemos nisso, para que a gente só não se preocupe com os nossos filhos, com a alimentação, a proteção, a sua saúde, tanto física quanto mental, e esqueçamos da vida espiritual. Irmãos, tiremos tempo para divertir os nossos filhos. Eu sei que ninguém hoje quer saber da Bíblia, mas continuemos falando, porque isso fará diferença na vida deles por toda a sua vida. A maior riqueza que nós podemos deixar para os nossos filhos não são casas, gado e fazenda. É verdade que não são os filhos que entesouram para os pais, mas os pais para os filhos. Só que a gente está começando a cair no erro de que é só bens materiais. Escute isso. Não se precisa mais do que 3 gerações para um povo se perder. Moisés liderou com maestria, formou Josué. Josué não deixa absolutamente ninguém. Está escrito em Juízes 2:11: levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Olhemos para a nossa vida. Eu não tenho sombra de dúvida, os meus avós eram mais crentes do que os meus pais. A minha avó, para profetizar, só bastava a gente dizer: a senhora já vai embora, então vamos orar. Eu estou falando de profecia, de verdade. Coisa séria. E eu lembro-me que daquela geração era assim. E eu lembro-me de um fato de um casal da nossa igreja que partiram para eternidade, porque em uma daquelas orações foi dito àquele casal que Deus os estava separando para o mesmo propósito. Se eles não quisessem, Deus os tomaria para si. E eles se negaram, eles disseram que não queriam aquilo. E um adoeceu, morreu, depois o outro adoeceu e morreu. É por esse motivo que eu tenho plenas convicções que há pessoas que Deus não abre mão delas. E a vovó partiu agora para a eternidade com 95 anos de idade, mas desse jeito que eu estou falando, firme, animada, servindo ao Senhor. Então nós cremos muito nisso e temos convicções de que assim o é. Então o principal não são as demais coisas, é vida espiritual. O que adianta nós termos filhos formados, seja em direito, em medicina, e eles irem para o inferno? É bom que eles sejam sim, juiz, advogado, mas para ir para o céu. Se tiver que escolher céu formado, céu analfabeto e formado no inferno, que esteja analfabeto no céu. Agora é possível ser as duas coisas, porque o que Deus quer é que nós sejamos os dois. Eu estou lhe falando é porque às vezes se exige tanto dos filhos para o estudo secular, que não é a mesma coisa que se exige para o espiritual. É disso que eu estou falando. E quantas pessoas não arrependem-se por isso? Porque investiram bastante. Quer ver uma coisa muito fácil de compreender? Não sei se ainda tem gente que apanha, mas no nosso tempo é assim: se tu não passar de ano, tu vai apanhar. E apanhava mesmo. Que outros que não esperavam nem esse negócio de passar de ano, tirou nota baixa e pisa. E na outra tem que recuperar. Tudo bem? Mas aí às vezes a escola bíblica dominical, olha, a semana inteira, principalmente numa cidade grande, se começa a acordar às 5h30, 5 horas, 6 horas, para dar conta de 7 está a porta
da escola. Escola Bíblica Dominical começa às 9, chega às 9h30, 9h40. Não traz a revista, nem a Bíblia, e nem sabe o que é que vai ser estudado. Nem antes da aula, nem depois da aula. Complicado, né? A irmã Cici está aí com dela. Chegava em casa, ela fazia o questionamento do culto inteiro. Quem foi que cantou os hinos, qual foram eles, e a leitura da Bíblia, e se é rascaeta. Mas o princípio é esse. Irmãos, a gente vira o tempo, sair e não ter noção do que aconteceu. Que crença é essa? Evangelho, ele precisa estar impregnado na mente, no coração e na prática de vida. É por esse motivo que alguém entra numa faculdade, ouve um cético e já desiste da crença, porque não está impregnado no coração, na mente. Eu lembro que apanhei em escola, pequeno ainda, e a professora de reza, eu digo, eu não rezo, eu sou crente. Tu vai rezar assim? Eu digo, não vou. Tu reza. E acabei apanhando, mas não rezei. Eu disse, mãe, eu já apanhei no colégio. Quem te bateu? A professora. Por quê? Porque eu disse que eu não rezava. Ela disse, não, nesse caso eu tenho que ir lá. E aí foi conversado, foi entendido que não era mesmo para fazer aquilo. E pronto. Então isso começou uma decisão desde sempre. Hoje em dia, um menino é chamado, vamos fazer isso, ele já está no caminho. Os piores, quem é professor aqui da rede, seja municipal, seja estadual, eles sabem que os piores alunos lá são os filhos crentes. Isso é uma vergonha. Isso é muito triste. As crianças, jovens, adolescentes que estão aqui, nós precisamos ser exemplo para aquele povo. Uma vez que eles nos veem, sabem que nós servimos a Deus, eles precisam olhar para nós e ver Cristo na nossa vida. Como nós evangelizaremos, falaremos de Cristo, que Cristo muda, se eles não virem a mudança em nossas vidas? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, entre 14 e 17 anos, estavam lá, mudaram o nome deles, para que pudessem fazer esquecer da sua lei, do seu Deus, da sua família, do seu povo. Não mudou nada, só o nome deles. Eles continuaram firmes, eles foram para a fornalha, mas não desistiram de Deus, porque a verdade estava no coração. Quando nós olhamos para esta lição, principalmente espiritual, a vida espiritual, ele precisava dos cuidados dos seus pais. O nosso Senhor teve de deixar a sua terra provisoriamente, tendo de ir lá para o Egito, escapar do rei Herodes, até que mais tarde, juntamente com seus pais, ele voltou para a terra de Israel. A adolescência de Jesus está aí. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria, graça, tanto diante de Deus como diante dos homens. Na Bíblia nós temos a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus, a sua experiência dos 12 anos em Jerusalém, com os doutores da lei. Nessa idade, o menino judeu, introduzido na vida religiosa, se torna um filho da lei. A ida de Jesus a Jerusalém como uma família se deu por causa da observância dos deveres religiosos, como participar das 3 principais festas importantes de Israel. Uma delas, a Páscoa, que era a libertação. Nós fomos livres do pecado, simbolicamente. Saímos do mundo. A festa do Pentecostes, que era a gratidão por receber os primeiros frutos da terra, que hoje, para nós, deixou de ser apenas uma tradição, um costume, e passou a ser também espiritual, porque está falando do derramamento do Espírito. E a festa dos tabernáculos, que aponta para o milênio, que daqui a pouco nós viveremos. Toda celebração dura 7 dias. Depois, todos voltaram para a sua cidade. Os pais de nosso Senhor não imaginaram que Jesus ficaria para trás. Depois de 3 dias, eles o encontraram no interior do templo,
conversando e discutindo com os doutores da lei. Estes, por sua vez, estavam maravilhados com a sabedoria daqueles adolescentes. Bom, você já imaginou se as nossas crianças, jovens, soubessem de Bíblia? Porque tudo que você procurar está na Bíblia. Para chegar em uma faculdade e impressionarem os mestres que lá estão acerca do conhecimento bíblico. Você sabia que um dos maiores defensores da nossa fé, o McDowell, ele tanto passou uma dificuldade, ele era abusado pelo tio dele, a irmã dele tirou a própria vida, o pai dele era alcoólatra, a mãe dele era espancada e estuprada diariamente pelo pai, e ele presenciava isso. Ele se tornou um dos maiores ateus, e na faculdade ele estudando para provar que Deus não existia e que a Bíblia era uma mentira, ele encontrou-se com Jesus de Nazaré, tornou-se crente, pastor bem-sucedido, um dos maiores apologistas do mundo. Isso significa dizer que não importa de onde você saiu, não importa como é que está a tua família. Tem gente que não vem ao culto da família porque teve algum tropeço na vida familiar. Isso está tudo errado. A Bíblia mostra que Deus é perito em transformar maldição em bênção. Crianças, jovens, adultos que me ouvem nesta noite, tu pode ter nascido num prostíbulo, numa boca de fumo ou até num presídio. Se tu entregares a tua vida a Jesus Cristo de Nazaré, Ele mudará a sua vida completamente para o seu louvor, honra e glória. Eu sempre gostei de visitar. Terminou um culto em Teresina, eu fui visitar os irmãos. Eu cheguei em casa um pouco mais de meia-noite. Tinha um moço na esquina de casa com a arma na mão. Quando eu olhei, já estava perto, não tinha mais como voltar. Eu disse, agora tudo é nada. E eu fui chegando para casa e olhando sempre para ele. Ele disse, calma, irmão, eu estou só esperando uma parada aqui, mas eu não vou fazer nada contigo. Pode ficar de boa. Eu disse, Jesus te ama e Ele quer salvar a tua vida. Larga esse negócio de mão. Passou uns meses, eu fui ao presídio. Quando eu chego lá, quem estava? Mãos e pés algemados. Aquele moço. Ele baixou a cabeça, as lágrimas caíram e ele disse, ei irmão, se naquele dia eu tivesse te ouvido. Eu disse, mas ainda tem. Ele disse, será que tem jeito para mim? Eu disse, tem. Tu acredita que Jesus me salva? Eu tenho convicção. Orei por ele. Ele aceitou a Jesus. Ele disse, será que Jesus me liberta daqui? Ele libertou Paulo e Silas, rapaz. Ele saiu da cadeia, casou com uma jovem da nossa igreja. Ele não poderia morar lá por causa de alguns desafetos. Ele foi para o interior. O pai está sendo missionário, pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu acredito que Deus pode fazer qualquer coisa, porque eu tenho visto Ele fazendo todos os dias da minha vida. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que Jesus está vivo e Ele é poderoso. E Ele faz, você só precisa acreditar e entregar a sua vida a Ele. A juventude de Jesus está aí. Dos 12 aos 30 anos de idade, adolescência, juventude. E Jesus são praticamente desconhecidos. As únicas informações que a história mostra, fornece, são as que estão reveladas nos evangelhos, depois da experiência com os doutores da lei. A Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos de idade. Ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Tudo o que se tem conhecimento é acerca desses anos. Oculto na vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José e a exerceu até os 30 anos. José já havia morrido.
Certamente no relato de Marcos, José já havia morrido, por isso ele não é relatado. Jesus tenha sido responsável pelo sustento de toda a família por esses anos. Então Jesus é quem assume a liderança da família, sendo ele o primogênito, quando chegou a idade que o pai estabeleceu para iniciar o seu ministério. Ele deixou tudo, reuniu os discípulos, os quais se tornaram apóstolos e que fariam o seu evangelho ser conhecido em todo o mundo. Irmão, fico impressionado. Essa semana, algumas pessoas me ligaram, São Luís, Teresina, e eles querendo que pregássemos, e não temos mais como atender compromisso esse ano. Alguns locais por onde nós passamos já de alguns anos passados, geralmente, por onde eu estou passando esse ano, as pessoas já dizem assim: ó, no próximo ano essa mesma data já marca. Então quando começar janeiro já está complicado. E essa semana uma pessoa me disse assim: me indique um homem crente que pregue a Bíblia. Irmãos, eu fechei os olhos, cocei a cabeça, eu não lembrei de ninguém. Aí isso me deixa muito mal. Eu digo: meu Deus, eu estou com 7 anos aqui, não deu nadinha ainda. Isso me deixa muito mole. Jesus, em 3 anos e meio, deixou 12. E o que faltou de preparo para eles, no dia de Pentecoste, fogo desceu, queimou todo mundo, e eles fizeram o que fizeram. Eu fiquei 30 anos numa igreja, eu saí de lá, só deixei 7. Deles, uma boa parte hoje são pastores. Mas estamos a 7 aqui, isso me dá uma angústia na alma. E as pessoas andam quando a gente vê alguma coisa que poderia ser no futuro e diz: olha, preste atenção nisso, tem cuidado naquilo. Pessoas andam. Incrível. O pastor que mais me influenciou na vida, um dia ele quase me bate. Ele pediu para eu dirigir um culto, e eu sei, eu nasci dentro de igreja, eu sei que os crentes vão para culto e meio de rua, dependendo de quem pede o culto. Como aquela irmã, era uma irmã simples, abandonada pelo marido, os filhos tudo vagabundo. Eu disse: não vai ninguém lá, só vai eu. Aí eu fui sozinho, imaginando eu, vai já chover, a irmã ninguém vai, eu vou levar minha Bíblia lá, eu canto com ela, leio a Bíblia e tal. O pastor logo chega, e ele tinha carro, tinha moto, não sei onde ele achou uma bicicleta, porque eu só tinha bicicleta. Aí ele amarrou uma caixa de som na garupa da bicicleta e levou. Aí ele chegou, encostou bem aqui, ele ficou aqui, ele começou a cumprir bem aqui. Aí disse assim: tu vai dirigir culto como? Eu ia dizer o quê? Eu disse: pastor, ninguém vem com esse negócio assim. Não importa se vem ou não, eu estou querendo saber como é que tu vai dirigir culto. E eu fiquei calado. Ele disse o que quis dizer. Eu disse: nunca mais eu passo uma dessa. Depois ele me mandou, num dia feriado, dirigir um culto a 36 quilômetros de Teresina. Não tinha nada. Levantei 5 horas da manhã. Cheguei naquele lugar umas 8, 8h30. Um cara olhou para mim, porque ele tinha vindo de um outro estado para ser missionário naquele lugar. Ele disse assim: mas tu não é o Silvio. Eu disse: rapaz, não é. Moço de Deus, tu veio de lá de bicicleta. Disse: moço, é feriado, não tem carro. E o pastor me mandou vir. Tu vai aguentar pregar? Eu disse: nós vamos já saber. Quando eu saí com lágrimas nos olhos, ele disse: Deus ainda vai te abençoar tanto, que quando as pessoas te virem onde tu vai chegar, eles só verão aquele momento. Agora eu estou presenciando por onde tu estás começando. Às vezes as pessoas acham que é bem fácil, mas não é tão fácil. Mas nós estamos aqui. O terceiro ponto dessa lição mostra o tríplice desenvolvimento de Jesus:
Veja só, o Evangelho de Lucas mostra que Jesus desceu com eles e foi para Nazaré, e eles eram sujeitos, a sua mãe guardava isso no seu coração, todas essas coisas. Jesus cresceu em sabedoria, estatura, graça, diante de Deus, dos olhos dos homens. Jesus crescia em sabedoria. Jesus recebeu uma educação básica, como qualquer menino receberia. Ele aprendeu a ler, a escrever, viveu uma vida simples. A família de Jesus era o quê? Por que nós sabemos que a família de Jesus era pobre? Por causa do que eles ofereceram no sacrifício. Lucas 2,24 diz que eles ofereceram lá os pombinhos. Quando a gente olha Levítico 5 e 7, Levítico 14, 22, diz que quem era rico oferecia boi. Quem tinha uma situação financeira mesmo, oferecia um cordeiro. Mas quem era liso, oferecia pombo ou rolinha, porque era mais fácil de pegar. Aqui estava Jesus simples, pobre. Então pobreza não é motivo para alguém dizer: não, eu não sou nada, eu não vou chegar em lugar nenhum porque eu sou pobre. Não, isso é engano. Isso é engano. Cresceu Jesus em sabedoria com o Pai e seus princípios de vida, à disposição em resolver problemas, digno de uma pessoa sábia. Foi a razão de Lucas dizer a palavra sabedoria antes de estatura. O homem não se mede pelo seu tamanho nem pela sua largura, mas pela sabedoria. Não estou falando de conhecimento, estou falando de sabedoria. Sabedoria é a capacidade de usar o conhecimento na hora exata. Jesus crescia em estatura. A sua estatura se refere ao crescimento físico no meio de Jesus, do menino Jesus. O texto está no contexto do desenvolvimento físico. Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos, a estatura mediana de qualquer judeu, seu corpo normal, saudável. Jesus se desenvolveu no trabalho de carpintaria. Então Jesus era trabalhador. Jesus cresceu em graça diante de Deus e diante dos homens. A graça para com Deus Pai tinha a ver com a sua consciência de Jesus, quanto à sua natureza e missão. Essa consciência pode ser constatada no episódio em que seus pais acharam no templo, discutindo com os doutores da lei. Gentilmente eles responderam para os seus pais: porque é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Já a graça para com os homens tinha a ver com a sua personalidade carismática, no sentido de atrair pessoas para ouvir a sua mensagem. Carisma de novo. Nosso Senhor se revelava ao abrir a boca para falar do reino de Deus. Então Jesus se preocupava com isso desde pequeno. Com o quê? Com o reino de Deus. Você sabia, crianças, jovens, adolescentes, que na sua escola você pode influenciar pessoas a seguir Cristo? Só depende de você, se você viver e falar acerca de Jesus. As lições importantes, olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional. Como é que está a vida emocional dos nossos filhos? Será que a minha vida com a minha esposa promove uma vida equilibrada emocional dos meus filhos? Ou será que nós estamos vivendo tão desagradável que eles são impactados negativamente, emocionalmente? Social. Será que eles estão crescendo em sociedade também? Principalmente espiritual. Será que nós damos a ênfase exatamente à vida espiritual como deveríamos? Os pais precisam ter essa consciência de que está sob a sua responsabilidade prover o ambiente propício para os filhos desenvolverem de maneira saudável e geral. Você sabia que parte das anomalias no caráter, na personalidade de pessoas
às vezes são afetados por causa da convivência no lar. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus. Não manifesta predileção pelos filhos. Por exemplo, a singeleza de Maria de guardar tudo no coração revela uma personalidade discreta, não precipitada e equilibrada. Equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação dos nossos filhos. A conclusão está aí, ó. A família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileção pelos nossos filhos. A respeito de filhos, nosso Senhor foi obediente. Olha aí quem é filho. Atencioso para com seus pais. Será que há isso entre nós, filhos agora? Em todas as coisas, que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional, social de nossos filhos. Irmãos, não queira transferir para a escola, não queira transferir para a igreja. O ambiente de formação espiritual, emocional e social para os nossos filhos é o nosso lar, é na nossa casa. O povo fica perturbado, o que vai ser dos nossos filhos? E a educação está precária. Ora, a educação primária não é de escola, é de pais, é de família, é dentro de casa. Lá fora ele vai refletir o que acontece dentro de casa. A gente tem que colocar isso na nossa mente. Principalmente nós que somos instruídos, conhecedores da palavra, precisamos educar os nossos filhos, orientar os nossos filhos, a semelhança da vida de Jesus, o nosso Senhor, que por seus pais foi bem cuidado, orientado e cresceu em todos os sentidos. Filhos, sem interessar quem são seus pais, você é uma bênção nas mãos do Senhor Deus. Você só precisa abrir o coração para isso. Pais, mães, ainda que nós não tenhamos tudo quanto nós gostaríamos de dar aos nossos filhos, ou gostaríamos de ter, mas isso não nos fará menos felizes do que outras pessoas, porque nós temos Cristo na nossa vida, e até aquilo que aparentemente faltou-nos veio ser completado pela pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós poderemos ser melhores. Eu sei que a ausência de um pai, a ausência de uma mãe pode causar muitos males. Agora, Deus é pai de órfãos. Deus também é marido de viúvas. Deus é muito bom. E não há nenhum problema que Ele não possa resolver. Todos nós só precisamos nos colocar na dependência e dispensação do Senhor. Quantos entenderam esta palavra? O nosso desejo é que todos nós desenvolvamos saudavelmente. Fique de pé. Tem alguém nesta noite que deseja entregar a vida a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Alguém que deseja reconciliar-se com Deus, voltar para a presença do Senhor? A nossa gratidão a Deus pela vida de todos que vieram, e que a bênção do Senhor seja sobre todos nós. Querido Senhor, te louvamos pela tua palavra, te agradecemos pela vida de todos que vieram, que todos nós, seja pai, seja mãe, coloquemos as nossas vidas como disposição para sermos uma bênção na nossa família, na tua igreja e também na sociedade. Senhor, guarda os nossos filhos. Nós vivemos dias de ideologias terríveis. Nós vivemos dias de ataques constantes à família. Mas nós temos a proteção e a graça do Senhor sobre nós. Guarda as nossas vidas e as nossas famílias. Abençoa o nosso povo. Olha para esta cidade e abençoa todas as famílias deste lugar. Para o louvor e glória do teu nome te pedimos com fé.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as santas consolações do Espírito de Deus sejam conosco, não somente hoje, e todos dizem amém. Amém, e a paz do Senhor a todos.